De novo aqui com o Tiago. Muito bom o nosso papo, né, Tiago? Muito bom. E aí a gente... Rendeu a conversa. Rendeu a conversa, então a gente precisou trazer de novo esse assunto muito rico e ainda vai ter mais, eu acredito que tenha mais. Ótimo. Pessoal, de novo aqui com o Tiago, falando sobre a inteligência artificial e toda a atuação da doutrina espírita, dos conhecimentos, para a gente enriquecer cada vez mais os nossos conhecimentos em relação a isso. Seja bem-vindo de novo, Tiago. Obrigado, agradeço. Bom, é um conteúdo muito bom, né? Acho que rendeu bastante o nosso papo e enfim, merecedor essa segunda parte, né? Eu acho que dá para a gente se aprofundar um pouco mais e, enfim, abordar um pouco visões diferentes, assuntos diferentes, né? Então, eu agradeço muito aí a hospitalidade de vocês, essa oportunidade. E vamos lá, vamos falar mais um pouco e render um pouco mais de conteúdo, né? E assim, quanto a esse ponto que você colocou, imagina só, aí vem a questão da maturidade de quem está alimentando algo que vai levar informação para a pessoa e a maturidade de quem está consumindo aquilo. Porque assim, você tem empresas, instituições responsáveis que de fato vão alimentar a informação, né, de algum modelo de IA, como eu citei o ChatGPT, mas existem vários outros e até outros que estão em níveis mais baixos, né, em empresas. Mas assim, existem os que vão ter a maturidade e a responsabilidade de se preocupar com o que vai alimentar, como você pode ter também, né, empresas, grupos ou até pessoas que tragam uma informação do que ela acha, do que ela pega um compilado. Vamos dar um exemplo, vamos trazer um pouco do espiritismo. Uma coisa é eu pegar o conteúdo de Kardec, o conteúdo do Evangelho e tal, e eu alimentar uma inteligência artificial para que ela sirva de apoio consultivo para uma casa espírita ou para pessoas que estão fazendo estudo sobre aquilo. Então eu estou trazendo um conteúdo que na verdade a gente já conhece, a gente tem nos livros, eu estou facilitando a forma daquilo se consultar, isso é um ponto, né? Eu estou me preocupando em ter uma responsabilidade de não adulterar aquele conteúdo. O outro ponto eu tenho como verdade o que eu acho sobre aquilo, eu faço um compilado daquilo, eu posso inferir coisas que eu quero trazer vantagem para mim, né? Ou para a minha ideologia, e eu colocar aquilo para as pessoas se consultarem, e às vezes eu estou, na verdade, até desorientando, manipulando ou destruindo um pouco do que é verdade sobre a doutrina espírita. Isso pode acontecer, né? Então, isso assim, eu usei como exemplo, mas isso acontece aos montes, porque você tem hoje a geração de conteúdo, né? A reportagem até, se a gente pegar no campo jornalístico, assim, não só por profissionais, hoje qualquer pessoa pode gerar conteúdo. Veja quantos youtubers nós temos gerando conteúdo e ganhando muito dinheiro com isso, né? Agora o ponto esse conteúdo, ele está trazendo com qual intuito, né? Esse conteúdo, ele gerou dele, ele teve um trabalho para poder de fato levar algo decente, ou ele usou até uma IA para gerar conteúdo, que isso tem muito, né? Então, esse que é o ponto, né? Qual que é a fonte da verdade disso, entende? E como a doutrina espírita, né? Como o espiritismo pode ajudar a gente a se prevenir dessas questões
né, de receber essa influência, de se viciar, de receber esses conteúdos que são indevidos? Eu acho que a resposta se resume em 2 palavras: orar e vigiar. Né? Eu acho que isso não muda, e é até interessante que dentro do cristianismo isso é muito forte, né? E eu acho que esse é o principal. Então a gente tem que vigiar, né? De fato, o que a gente está consumindo, o que eu estou levando para mim como verdade, para os meus filhos, né? Será que eu estou vigiando o meu filho, que é uma criança, um adolescente, o que ele está consumindo, né? Então, assim, eu acho que agora ainda mais a gente precisa vigiar isso, né? Então não adianta só a gente orar para que o nosso mentor, para que Deus nos proteja, enfim. Na verdade, a gente tem que vigiar muito mais, né? E depois a gente agradece. Então, assim, além disso, eu vejo que não só a casa espírita, mas as igrejas, enfim, as comunidades, precisam olhar um pouco mais, né? Ter a preocupação de levar para o grupo de jovens, porque hoje, você vê, toda religião tem um grupo de jovens, isso é muito bom, né? Porque a gente começa já numa fase importante, trazer um pouco do cristianismo, do evangelho, de Kardec. Porém, assim, a gente também tem que instruir um pouco sobre o que ele vai consumir, aonde que ele vai achar essa fonte da verdade. Porque muitas vezes o comum para eles, essa fonte da verdade está na palma da mão, está no que ele está vendo, né? E, poxa, por que não também levar um pouco essa orientação para os jovens, né? Por que não, nas palestras, você também levar um pouco dessa conexão das coisas e levar isso como um alerta e até mostrar que, você pode usar isso aqui para você trazer o conteúdo bom para você. Você pode usar isso como uma forma de se consultar, né, e te ajudar num estudo mediúnico, te ajudar num estudo do Evangelho, né? Então, levar um pouco disso, né, assim, trazendo para a casa espírita, dentro do atendimento fraterno. Hoje toda casa espírita tem atendimento fraterno. Então, você conseguir se preocupar, né, enquanto você está acolhendo uma pessoa, você ter essa preocupação também de adaptar um pouco da vivência dela, né, com o que está acontecendo com ela, entender se há alguma tecnologia, se algum conteúdo que ela consome está potencializando, às vezes, aquela questão emocional que ela está passando, né? Então, assim, a gente atende muitos jovens, né? E muitas vezes a gente vê o jovem dentro do centro aguardando ser atendido e consumindo rede social, né? Então, assim, que é um momento que deveria ser diferente, né? Um momento onde ela deveria estar procurando se conectar, né? Porque vai passar por um tratamento, vai passar por um acolhimento, né? E é muito simples. Às vezes você está ali prestando atenção, você vê ela consumindo esse tipo de coisa e assim, poxa, por que de alguma forma tentar abordar isso, tentar levar um pouco mais disso, tentar entender de forma como esse jovem está se alimentando, né? Como que ele está trazendo prazer espiritual? Será que ele se preocupa em ter o prazer espiritual de fato ou é só o prazer carnal, né? Então existem formas de levar isso para as pessoas e bater um pouco em cima dessa questão de fazer essa vigilância, de você vigiar não só nós mesmos, mas quem está à nossa volta também, né?
E essa recomendação, né, que você falou, né, de conteúdos positivos que vão auxiliar, né, um conteúdo como esse do nosso canal. Olha, esse canal é produtor de conteúdo positivo. Sim, olha lá como é interessante, né? E tem muitos outros produtores de conteúdo que não só de entretenimento, né, também de um conteúdo rico, conteúdo positivo, não só da doutrina espírita, de diversas filosofias, ou outras religiosidades, outros conhecimentos interessantes e importantes, né? Então, talvez essa recomendação, compartilha então lá com os seus amigos, porque esse é um conteúdo rico, precioso. E vai contar na estatística. Vai contar na estatística, né? Eu até tive a ideia aqui, falei, eu acho que eu vou lá no canal da minha filha e vou ficar pesquisando para poder, né, fazer essa sugestão para o algoritmo que traga esses conteúdos, às vezes evangelizadores, ou até de outros conteúdos positivos, como música, né? Eu gosto muito de usar música quando eu estou lá, naquele momento mais difícil, eu dei aquela caída, aí eu já boto, opa, calma, essa música aqui vai me ajudar a dar uma elevada, né? Aí eu já vou lá e coloco aquela música porque influencia positivamente, e aí ele vai sugerindo mais músicas. E que também as plataformas de música também compartilham do mesmo tipo de inteligência para te sugerir música, te sugerir listas, né, que outros consomem, né? Então, assim, e a música é um negócio tão importante quanto o vídeo, porque, assim, às vezes uma coisa é você... eu tô num aniversário, em família, sei lá, estão fazendo lá um churrasco, o almoço está tocando uma música, as pessoas estão dançando, né? Legal, mas assim, eu estou dançando uma música, mas qual é a informação que ela me traz naquele momento? Aquela música me leva para o sensualismo ou não? Aquela música me faz, durante a semana, eu equilibrar minha vibração com o que ela me traz, né? E às vezes você nem percebe que você está escutando uma música, eu costumo falar sofrência, né? Aquela sofrência onde a pessoa teve um amor, foi traído, acabou na sarjeta, enfim. E assim, só que aquilo mistura com a melodia, mistura com uma batida, enfim. Existe uma ciência por trás da música que te traz o agrado, mas só que a hora que você canta, a hora que você desprende uma sensação com aquilo está te alimentando um sentimento, né? Então, o quanto você consome disso? E às vezes você entra no automático, é tão sutil que você não percebe, né? Não que eu estou falando que assim, poxa, eu tenho que escutar músicas evangelizadas todos os dias. Não, não é isso, né? Até porque a gente vê muitas bandas até nacionais que na década de 90, início dos 2080, elas tinham um tipo de conteúdo, um tipo de letra, e hoje elas estão mais diferentes, né? Então, assim, você tem novas bandas, novos cantores trazendo um tipo de letra, um tipo de música mais positiva, mas que ela está ligada muitas vezes com o MPB, com o rock, com o sertanejo, né? Porém, ela é mais esperançosa, ela não é uma história triste, né? Então, esse que é o ponto, né? Tentar equilibrar quanto a isso. Então, isso tanto para música, que hoje você tem as plataformas que te recomendam, como o vídeo. Então, de novo, a inteligência, a tecnologia, a IA está por trás de toda essa recomendação também. Né? Interessante. Aí eu tive aqui um insight em relação a usar
a mesma dinâmica, a mesma recomendação de Kardec de usar o raciocínio para peneirar a nossa fé, para dar o termômetro da nossa fé, a gente precisa também usar o raciocínio para dar o termômetro do que está, como a gente está alimentando, né, a nossa mente, o nosso espírito através dos estímulos, desses estímulos, né? E aí, falando de música aqui, eu pensei, ontem eu ouvi uma música lindíssima, eu falei, nossa, eu fui ver quem que é que produziu essa música, aí eu vejo lá, foi produzida por inteligência artificial. Sim, a melodia, eu falei, gente, e até a voz maravilhosa, eu falei, que cantora maravilhosa, eu fui, não conheço essa, né? E aí, a inteligência artificial, ela vai substituir alguns profissionais, porque ali foi produzida, então foi composta uma música com letra, melodia, né, toda aquela questão que é um trabalhão danado para uma pessoa fazer uma música, e aí a inteligência artificial produz uma música lá, com uma voz maravilhosa, nem precisa fazer uma aula de canto, ela vai poder substituir alguns profissionais? Bom, essa pergunta ela é polêmica, né? Aliás, ronda, até mesmo na minha área, de fato, se um dia nós que geramos tecnologia, enfim, seremos substituídos, né? Enfim, isso é uma coisa que ronda bastante. Esse exemplo da música foi muito legal, porque de fato está acontecendo bastante, não só isso, mas agora também tem filmes que estão sendo produzidos por IA, né? E na verdade, assim, por trás disso tudo, existe também a informação, né? Então, assim, a letra, a melodia, ela não criou sozinha, né? Ela precisou se basear em outros para chegar naquela, ela precisou de outras vozes para poder chegar naquela, né? Então, de fato, se a gente, digamos assim, não existem mais compositores e cantores agora, daqui a um tempo ela não iria mais conseguir gerar esse conteúdo com uma qualidade como agora. Então, assim, porém, é um concorrente. Então, é um concorrente para a indústria cinematográfica, é um concorrente para cantores, para compositores, são concorrentes, né? Como ela pode se tornar também uma ferramenta para ajudá-los, né? Então, tudo depende de você vai lutar contra ela, você vai ficar parado ou você vai usar a capacidade do ser humano de aprender e você usá-la a seu favor. Então, é isso que a gente tem que pensar quando se fala em a inteligência artificial pode substituir os profissionais, as profissões. Hoje, assim, algumas já estão sendo substituídas, né? Então, assim, hoje existem empresas, a inteligência artificial, ela tem muita facilidade, hoje é rápido, não é caro e é perfeitamente possível você colocar um agente, que aí se fala muito em agentes de IA, você criar um agente que ele substitua um atendente, né? Isso já acontece, isso já é realidade, né? Então, assim, porque a gente hoje, acabou aquele negócio de você ligar uma pizzaria para pedir uma pizza, né? Hoje você usa um aplicativo, você usa o WhatsApp, e muito por trás você não tem mais uma pessoa fazendo aquilo, né? Existem empresas que ainda usam, mas muitas já migraram, continuam migrando para esse tipo de atendimento inteligente, né? Que ela pode fazer um pedido para você, ela pode agendar uma consulta, né? Ela pode controlar a agenda do profissional de saúde, ela pode te lembrar no dia da sua consulta, ela pode te trazer informações sobre o seu atendimento, ela pode te dar um orçamento e até mesmo te cobrar, fazer o pagamento.
Então a gente pode fazer muita coisa você usando o seu celular e do outro lado parece que é um atendente que está falando com você, né? E o principal, você não precisa aguardar, porque o ser humano precisa fazer um por vez, não, ela faz vários de uma vez só. Então, assim, de fato, isso está acontecendo. A gente pega, por exemplo, casos recentes que nós estamos vendo até dentro da área da saúde, né? Pelo amor de Deus, não quero dizer que vai substituir o médico, nem o profissional de saúde, que assim, eu vejo que isso ainda é muito longe. Mas, por exemplo, a gente já vê, eu vi recentemente uma reportagem que estavam testando robôs, se eu não me engano, na China, onde ele conseguia fazer coleta de sangue, né? Então ele conseguia perfeitamente fazer uma coleta de sangue. Sabe, assim, e é lógico, isso a gente vai para um outro patamar que a gente está juntando a robótica, que existe há muito tempo e evoluiu demais, porque hoje você consegue pôr a inteligência artificial e combina com a robótica, né? E aí é aquela questão, você começa a ir para, como já se vende hoje no mundo, você tem várias categorias de robôs inteligentes, você tem carros autônomos, né? Então, assim, hoje isso já não é mais futuro, é uma realidade, futuro é isso se expandir, mas hoje você já tem carro autônomo, seja uso para o seu transporte, ou seja para fazer uma entrega, né? Você tem motocicletas autônomas, então isso começou a ganhar muito espaço, né? Então, assim, na China estão usando caminhões para fazer entrega de forma autônoma, então, e tudo isso é uma mistura da robótica com a inteligência artificial, né? Então, o que eu, Thiago, penso? Que nós, seres humanos, temos, como eu falei, a capacidade de aprender, de se adaptar. Então, eu vejo que, assim, o profissional do futuro, ele é o profissional que tem a capacidade de aprender várias coisas, né? Ter essa facilidade de se moldar, né? E você se adaptar, justamente quando a gente fala em inteligência artificial, em você se adaptar a isso e procurar a entender sobre ela e como usá-la para o seu benefício, para a sua profissão, né? Porque isso está acontecendo muito, né? De aplicar a inteligência artificial nas profissões. Então, tem situações que é possível ela substituir uma pessoa, mas tem situações que são muitas ainda, que ela se torna um aliado para ajudar na produtividade. Então, eu vejo que a gente não pode parar, né? A gente tem que se adaptar, aprender sobre aquilo, porque ela não vai parar, né? Na verdade, ela só vai evoluir. Então, essa que é a minha visão quanto a essa questão relacionada às profissões. Eu tô me sentindo no desenho dos Jetsons. Boa. Lembra? Você punha os botõezinhos para fazer. Vou fazer o jantar, apertava os botõezinhos, e aí é verdade, eu percebo até uma previsão do futuro que eles tiveram, né? Que ela teve eu era criança e eu lembro de um episódio que ela tinha dores nos dedos, e olha só, porque quando ela ia fazer o jantar ela tinha que apertar muitos botões, né? Era um exemplo bem bacana. Levava as crianças para a escola, assim, apertando o botão. E aí, hoje em dia, a gente tem várias doenças de repetição, de movimentos repetitivos, tendinites e não sei o quê, que antigamente não tinha tanto, né? Sim, tinha, mas era menos. Às vezes eu me sinto aqui nos Jetsons. Exato, porque nesse ponto você pega a indústria automobilística, né? Produção de veículos, né? Você tinha aí, te falar, robôs, eles estão presentes na indústria automobilística há muito tempo já, mas assim, ainda tem situações na qual precisa do humano, mas o movimento repetitivo causa problema, né? Tendinite, essas coisas,
e aí não tem jeito. Você tem que afastar aquele funcionário, né? Enfim, agora, com essa evolução tecnológica, né, a indústria acaba olhando, a gente já está indo, acho que, para a indústria 4.0, que se fala, né? Acho que já está nisso até. E assim, agora é a era de você pegar aqueles robôs e você dar inteligência, você afinar ainda mais a inteligência para que, de fato, agora você tenha um movimento repetitivo, você consegue ampliar a capacidade de atuação em cima daquele carro, da montagem, enfim, o que for, porém, você pode ficar 24 horas trabalhando aquilo que não vai falhar, né? Aquele braço não vai falhar, né? Então... como profissional de saúde, que às vezes trabalha 12 horas e ele vai ter uma falha por esgotamento físico, né? E aí, de repente, um robô com uma inteligência artificial não vai ter a mesma... No futuro aí, quem sabe, né? Mas eu acho que quando eu não quero mais estar aqui, quando chegar isso. Nós fatalmente estaremos, né? Porque nós vamos e voltamos. Bom, Thiago, muito boa a nossa conversa, muito esclarecedora, sou muito grata, acredito que o pessoal, né, tem muitas e muitas perguntas, a gente podia fazer aqui muitas outras perguntas. A gente pode passar o dia inteiro falando isso. Vamos repetir então? Claro. Uma nova, a gente pode, né, pensar em fazer uma nova conversa também abordando esse tema que é muito rico, é interessante. Gratidão, Thiago, por mais uma riqueza de conteúdo, uma riqueza de informações. A gente podia conversar mais, né? Sim. Mais e mais, tem muito mais assunto. Muito obrigada, pessoal. O Thiago vem de novo trazendo para a gente tanta riqueza, tanto conhecimento, e é isso aí. Eu agradeço, obrigado, agradeço a todos pela oportunidade, agradeço a todos vocês, espero que seja um conteúdo que possa fazer sentido, né, para todos vocês, e não esquecer da maturidade quanto ao conteúdo, e principalmente não esquecer de se vigiar, né, vigiar os pensamentos, vigiar o que está sendo consumido e o que de fato o que está enriquecendo o seu espírito, né? Então acho que esse que é o ponto. Agradeço, muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada, pessoal.